Bom dia, Juliano. Bom dia a todos. Bom dia, Renato. Bom dia, bom Bom dia. dia, Marga, tudo bem? Tudo. Vamos lá, então, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Bom dia, Celi. Bom dia, Morgana. Antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, vamos abrir os nossos corações para Jesus e para o nosso Pai, através de uma oração sincera, rogando ao nosso Pai e ao nosso Mestre, e a toda a espiritualidade de luz da Casa de João Pedro, que nos acompanha, que possam nos orientar, nos inspirar, e para que essas luzes do Evangelho possam frutificar nos nossos corações e nas nossas mentes, a fim de que elas possam se tornar comportamentos, atitudes, pensamentos em prol do Evangelho, em prol do amor e da comunhão. E falando em comunhão, hoje o nosso tema, ele tem tudo a ver com comunhão. Enfim, o Evangelho, ele é a base do Evangelho, é a comunhão com Deus, né? E se alguém não tomou café da manhã hoje, preparem-se para um grande banquete. Mas não é um banquete de alimento físico, mas é um banquete de alimento espiritual. E hoje nós somos convidados para esse banquete por Jesus para refletir sobre essa parábola que, embora ela pareça simples à primeira vista, ela carrega uma profundidade espiritual impressionante. A parábola que nós vamos estudar hoje é a parábola do grande banquete, né? Que também é conhecida como a parábola das bodas do filho do rei. Enfim, depende da tradução, né? Aqui nós estamos usando a tradução do Haroldo Dutra Dias, e ela foi registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Nós escolhemos, para essa reflexão de hoje, a versão que está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, por ela ser uma versão mais completa, com mais símbolos e com uma abertura maior para uma reflexão, a reflexão que nós queremos trabalhar hoje. E como todo bom convite, né, essa parábola ela é um chamado para todos nós. Um chamado não apenas para a nossa fé, para a fé, né, mas para a nossa transformação que deve ser profunda da nossa consciência. Ela é um chamado que exige uma escuta, uma resposta e um preparo de todos nós. Então, vamos iniciar essa aproximação com a parábola lendo ela. Eu vou ler ela aqui, antes de nós aprofundarmos espiritualmente cada um dos trechos. Vamos gravar? Então, já coloquei para gravar. Já coloquei para gravar, Renato. Jesus diz assim, ou melhor, Mateus descreve assim: em resposta, Jesus novamente lhes falou em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem, rei, que preparou as bodas do seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas não quiseram vir. Novamente enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que o banquete está preparado. Os meus bois e cevados e abatidos, e tudo pronto. Vinde para as bodas. Mas eles se foram, sem se importarem, um para seu próprio campo, outro para o seu negócio. E o restante, agarrando seus servos, os ultrajaram e mataram. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então, diz a seus servos: as bodas estão prontas para os convidados, mas os convidados não eram dignos. Ide, portanto, às saídas das estradas e convidai para as bodas a todos
os que encontrardes. E os servos, saindo por aquelas estradas, reuniram todos quantos encontraram, tanto bons quanto maus. E as bodas se encheram de convivas. O rei, entrando para contemplar os convivas, que quer dizer os convidados, viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial. E disse-lhe: Companheiro, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele se calou. Então o rei disse aos servidores: Depois de amarrar os seus pés e suas mãos, lançai-o para fora, nas trevas exteriores. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É uma parábola, uma fala de Jesus que nos desperta bastante atenção, né? A cada versículo ou cada fala, cada frase dessa parábola, ela é bastante intensa, principalmente essa parte final. Mas, como nós podemos ver, e como nós já estamos acostumados aqui no nosso estudo do Evangelho, e para aqueles que estão chegando hoje, né, as parábolas de Jesus eram recheadas de símbolos, né, e elas estavam postas para nos chamar a atenção. Então, como a gente pode ver, Jesus falava com bastante autoridade, mas também com uma simplicidade que tocava a todo o povo que se aproximava para escutar elas. E como que ele fazia isso? Ele fazia usando parábolas. Essas parábolas, elas eram ou são como janelas que se abrem para o nosso infinito. Nosso infinito, no caso, a nossa vida infinita. A cada momento a gente tem uma reflexão diferente a respeito delas. E usando esses elementos simples da vida, da vida cotidiana, Jesus usava o símbolo do campo, Jesus usava o pão, a semente, e nesse caso aqui ele está usando o casamento. E na Palestina, do século I, que era onde eles viviam, né, a época na qual eles viviam, o casamento era uma das celebrações mais importantes da cultura. E Jesus, com bastante sabedoria, ele vai comparar, assim como diversas comparações que ele faz, ele vai comparar o reino de Deus, ou o reino dos céus, a esse banquete de casamento. Mas por que ele traz o banquete? Por que um banquete, né? Porque o banquete representa alegria, representa comunhão, representa fartura, representa partilha. E esse banquete ele representa também uma imagem, ela é uma grande imagem dessa plenitude espiritual, da união entre Deus e as suas criaturas. Então, toda a interpretação e toda a tradição bíblica de interpretação desses símbolos bíblicos carregam esse significado, resgatam esse significado dessa união com Deus, sempre conectada a um casamento, a um grande banquete de casamento. E Jesus começa dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou as bodas do seu filho. O rei aqui, ele representa Deus. O filho, naturalmente, representa Jesus. É o Jesus, o nosso Cristo. E o banquete, né, essa grande festa, ela representa o projeto, um projeto de redenção para todos nós, para toda a humanidade. É um plano que visa conduzir a todos nós, cada um, a essa felicidade plena, a uma paz interior e a uma comunhão com esse Pai. E é importante observar que esse chamado, né, no texto, ele vai prosseguindo, dizendo que esse rei, ele envia para esse chamado os seus servos, né, para chamar todos os convidados. E esses convidados, surpreendentemente, não quiseram ir. E o rei, ele continua insistindo. Ele envia outros servos
com a mesma mensagem. Tudo está pronto. Venham para as bodas. Mas eles também não se importaram. Cada um foi seguindo o seu caminho. Um para o campo, outro para os negócios. Alguns foram ainda mais longe. E esses foram bastante longe. Eles maltrataram os mensageiros e os mataram. E aqui começa o grande desconforto dessa parábola. Isso é muito importante a gente observar, porque como que é possível, né, alguém desprezar o convite de um rei? Naquela época, principalmente, era muito comum grandes personagens da época, os reis e as pessoas mais ricas convidarem, mas principalmente quando um rei convidava, era impossível recusar e desprezar esse convite. E fazendo essa analogia a Deus, mais ainda, né? Então, como que alguém pode recusar participar de uma festa onde tudo está pronto? É magnífico essa imagem que Jesus cria, né? Mas quando nós olhamos para a nossa própria vida, nós percebemos que essa recusa, ela é mais comum do que parece. E aqui adentrando bastante nesse aspecto espiritual da nossa vida. Quantas vezes nós somos convidados por Deus para participar de algo maior, de uma renovação interior, de um momento de silêncio, muitas vezes, de um ato de caridade, e a gente recusa, né? Nós viemos recusar esse ato. Então, muitas vezes nós preferimos, assim como os personagens dessa parábola, nós preferimos o campo das nossas preocupações diárias, os negócios da nossa rotina, as distrações da vida moderna. Não que elas não sejam importantes e fundamentais para que nós nos viabilizemos nesse dinamismo da vida, né? É preciso dar a atenção a cada uma dessas partes. Mas quanto nós desprezamos a vida espiritual, esse movimento espiritual da alma, né, em detrimento apenas ao nosso dia a dia, às coisas da vida material. E aí as pessoas dizem para nós, né? Depois eu vejo essa coisa de espiritualidade. Agora não dá, né? Eu estou muito ocupado com a minha carreira, com meus compromissos, ou a religião é perda de tempo. A gente ouviu bastante isso, né? Eu ouvi bastante esse tipo de fala. Então, essas desculpas, de uma forma moderna, tá, elas aparecem, mas elas são as mesmas da parábola. A gente tem essa versão moderna de apresentar algo que na parábola está dita há mais de quase 3.000 anos já. Então, nessa figura de linguagem que Jesus utiliza, o campo é o trabalho. O campo apresentado pelos cuidados que um desses convivas, né, apresentou é o trabalho. Os bois são os bens materiais, ou podem representar os bens materiais. O casamento é a vida comum, ou a vida social. Então, nenhum deles, o casamento nesse caso daquele que não quis ir para a festa em função dessa vida social que ele levava. Mas nenhum desses aspectos ele é um pecado, né, como a gente costuma falar. Mas quando nós colocamos essas coisas acima da vida espiritual, aí é onde a gente corre um risco de estar recusando esse banquete divino, como nos diz Jesus. Mas o mais interessante é que Jesus consegue mostrar que, a todo momento, não só nessa parábola, mas em todas elas, mostrar a importância de nós observarmos a misericórdia de Deus e que essa misericórdia nunca desiste de nós. E que mesmo diante dessa recusa, o rei da parábola, ele não desiste da festa, né, que é essa grande comunhão com todos nós. Ele decide chamar outros, né? E aí ele diz aos servos, né? Ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Então eles saem e se reúnem os bons e os maus. E a sala do banquete se enche de convidados. E é importante a gente observar aqui que Jesus está fazendo a referência, né, no momento em que ele fala, ele começa a falar em parábola, ele está fazendo uma referência a esses primeiros convidados
a todos aqueles que já tinham contato com o Deus único, que já tinham contato através da religião, que já tinham contato com uma espiritualidade, mas era uma espiritualidade regrada ou estabelecida por regras muito fortes, e a vida baseada em regras e não em princípios. E aonde essas regras e esses princípios aprisionavam eles a ponto de não abrirem o olhar para a fala do próprio Jesus, tá? Para abrir a possibilidade de fazer a caridade no sábado, por exemplo, como é algo que Jesus foi punido por ter feito isso. Então é importante entender que Deus convida esses primeiros por terem um maior entendimento, ou deveriam ter um maior entendimento. Então, guardadas essas proporções de realidade, somos nós espíritas, somos nós cristãos, seja de qual senda for, mas que já tiveram contato com o Evangelho, já tiveram contato com a espiritualidade em algum nível. Mas ele vai e reúne a todos os outros, os bons e os maus, como ele diz, né? E ele enche essa sala do banquete. E aqui a gente vê o coração, né, no coração da parábola, que tem a misericórdia divina, mostrando o quanto ela é inclusiva, ela é extremamente inclusiva. E Deus sempre vai chamar a todos sem distinção. Não importa se nós erramos, não importa se nós somos imperfeitos, o convite é feito a cada dia, né, de formas muito inesperadas. Seja por meio de uma dor, seja por meio de uma leitura, seja por meio de um encontro que nós fazemos, ou reencontro com alguém, seja através de uma experiência espiritual mesmo, né? Muitos de nós já tivemos isso no próprio centro espírita e em outros lugares. Então, o banquete, é muito importante nós entendermos isso. Aqui está um dos corações, uma parte desse coração da parábola. O banquete, ele não é para os perfeitos. Ele é para os dispostos. E eu acho que é lindo a gente olhar por essa perspectiva, que era isso que Jesus buscava. Quem estava com o coração disposto a servir. E no caso aqui, a ir até esse banquete e desfrutar dessa comunhão. Então, Deus não quer essa festa vazia. Ele quer uma casa cheia, né? Mas para entrar, é muito importante entender que não basta nós apenas aceitarmos esse convite. É fundamental e é preciso que nós nos preparemos para esse convite. E para esse convite, né, é necessário uma preparação que aqui está revestida por uma fala de Jesus, ou por uma figura de linguagem que é o traje. Um traje para o espírito, né? Então, nessa parábola surge um desconforto, um outro desconforto, porque o rei entra na festa, ele percebe que o homem está sem a veste nupcial, né? Essa veste nupcial que é o traje espiritual. E ele interpela, ele chega e pergunta para esse convívio, esse homem que está lá. Amigo, ou companheiro, né? Como entraste aqui sem essa veste nupcial? E o homem se cala, como diz na parábola. Então o rei ordena que ele seja retirado da festa. Olha a sutileza dessa parábola. Então, à primeira vista, parece duro demais. A gente fica desconfortável, né? Como é que Jesus está falando de uma hora de um Deus bom, de um pai que não dá a serpente para um filho que pede um pão, mas ele pega e afasta alguém que ele convidou porque não estava com uma veste nupcial. E claro, mais uma vez aqui precisamos resgatar a simbologia que está revestida a cada uma dessas palavras. Né? Afinal, eles convidaram qualquer um, mas exigiam uma roupa específica para a festa. Naquela época, na verdade, existia muito esse padrão social, né? Quando era convidado, quando as pessoas não tinham, as pessoas mais simples não tinham, o próprio rei ou o próprio dono da festa dava as vestes, né,
para que as pessoas pudessem entrar a caráter nesse lugar. Mas nesse caso, Jesus está fazendo uma referência a essa veste espiritual. E nesse trecho ele não fala de roupas físicas, né? As vestes nupciais, ou a veste nupcial aqui representa um estado da alma, um estado de espírito. E a pureza das nossas intenções é a base desse traje, é a base dessa vestimenta. É a pureza das nossas intenções, a humildade com a qual nós conseguimos revestir o nosso espírito, a caridade que nós conseguimos fazer e viver, é uma caridade vivida, e esse é o esforço sincero, né? Um esforço sincero que Kardec, como Kardec nos fala, né? Em todo momento, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre isso, porque nós, no estágio em que nós nos encontramos, nós fazemos um esforço sincero, porque ainda há muita luz e escuridão mesclada dentro de nós. Então, é fundamental termos essa consciência de que nós não teremos pureza das intenções, humildade, caridade ativa e vivida 100% do nosso tempo, por enquanto. Mas que nós precisamos estar revestidos desse esforço sincero. E é fundamental, mas ele precisa ser vivido. Então, isso quer dizer que nós estarmos numa casa espírita ou em qualquer lugar religioso, entrar em contato com o Evangelho, não basta apenas. Tá? É fundamental, é importantíssimo nós estarmos aqui estudando, senão nós não estaríamos entrando em contato com essa luz maravilhosa e com esse nível de compreensão, mas como Kardec diz, é preciso se vestir-se do Cristo, né? Com pensamentos e atitudes renovadas. Então, esse esforço sincero precisa estar sempre vigiando esses pensamentos e essas atitudes, a fim de que nós possamos olhar, essa veste é minha, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, ou ela pode ser renovada a partir de uma mudança minha, a partir de um olhar sobre o que o Cristo tem me ensinado. Então, isso é fundamental, gente. E aqui a gente pode citar André Luiz, que André Luiz diz no nosso lar, quando nós chegamos ao mundo espiritual, a gente não leva um cargo, a gente não leva um título, a gente não leva uma conta bancária, né? O que nós levamos é a veste, nas palavras de André Luiz, é uma veste que nós tecemos em nossas escolhas morais. Isso é muito bonito. Quais são as escolhas morais que nós estamos tecendo para essa veste nupcial? Porque o que nós estamos falando nessa parábola aqui, assim como ela é uma parábola irmã de outra que nós já estudamos aqui, que é das 10 virgens, que fala deste momento de transição, que fala desse momento de transição do corpo físico para o corpo espiritual, mas principalmente de um estado físico apenas para um estado espiritual desse planeta Terra, de entendimento de que nós estamos aqui e morreremos, esse corpo físico vai desencarnar e nós precisamos estar preparados para essa vida espiritual que voltará para cá, mas que predominantemente precisa de uma veste diferente apenas do que essa que a gente está vestindo hoje. E outra parte que nos mostra, que também mexe bastante com a gente, na intensidade e na figura simbólica que Jesus utiliza, é quando mais ali no final da parábola, o rei ordena que o homem que está sem essa veste nupcial, ele tenha seus pés e as suas mãos amarrados, e que ele seja lançado para fora, nas trevas exteriores. E essa é uma imagem que soa bastante estranha para nós, né? E até mesmo severa demais. Só que, no entanto, essa luz da doutrina espírita que nós temos hoje para nos revelar e nos ajudar, como o próprio Kardec nos ajuda a entender a abertura de espírito que a gente precisa ter com essa chave do espiritismo, ela nos oferece um ensinamento muito profundo quando nós olhamos essa figura de linguagem. Amarrar os pés e as mãos aqui simboliza essa perda temporária da liberdade.
essa liberdade de ação espiritual que nós temos. Então, quando um espírito, ele insiste em permanecer alheio ou longe, né, desconsiderando os valores divinos, mesmo após sucessivos chamados, inúmeros chamados, né, ele pode chegar a um momento em que certas oportunidades serão suspensas para ele. E não é como uma punição, mas ele é como um ato educativo. Tá? Assim como a gente faz com um filho, com uma filha, né, com alguém com o qual a gente está responsável. É o que ocorre muitas vezes com nós, quando nós passamos por uma experiência em que a gente se sente bastante limitado, bastante estagnado, e a gente não sabe por quê. Muitas dessas vezes, dessas circunstâncias, elas refletem dentro de nós uma pausa necessária para nós refletirmos sobre as nossas verdadeiras escolhas, essas escolhas que nós fazemos e refazemos, que permitem que a gente refaça o nosso caminho. E para que a gente possa olhar para esse caminho de uma maneira mais ampla e espiritual. Então a gente pode comparar aqui isso, mais uma vez, com o que acontece com o André Luiz no livro do Nosso Lar. E para quem já leu ou para quem já assistiu o filme, percebe que no momento em que ele desencarna, né, e ele desencarna, o André, ele quer, quando ele começa já a ter um contato no Nosso Lar, e já sai do ambiente hospitalar, no caso onde ele estava sendo cuidado, ele queria trabalhar como médico, né? Mas o que foi orientado ele a fazer e a iniciar como trabalho lá era de auxiliar de enfermagem. Então ele precisou se despir de uma antiga identidade, ou seja, de uma veste temporária de médico que ele teve aqui na Terra, e rever sua trajetória como ser espiritual. Então é um símbolo muito bonito aqui. É uma linguagem simbólica desse termo amarrado, né? Para que ele pudesse ser, né, libertado dele mesmo. E olha o quanto é importante nós exercitarmos esse desapego. Desapego, não largar tudo de mão e deixar da responsabilidade, se eu sou médico, se eu sou um profissional aqui nessa vida, mas entender que isso é um momento transitório, é um espaço de atuação transitória e muito limitada, e ela precisa estar orientada para o bem. Esse é o ponto central. E nessa figura de linguagem, é fundamental entender que essa amarração feita e solicitada pelo rei é exatamente essas limitações temporárias que nós mesmos buscamos para entender realmente o nosso caminho e retomar ele de uma maneira mais espiritualizada, direcionada para o bem. Então, essas pausas educativas, nós poderíamos chamar assim, né? Elas são atos de misericórdia divina. Então, Deus, ele não nos convida, né? Ou ele não nos aguarda, mas também ele nos ensina quando nós não sabemos escutar. Quando a gente não está escutando como as coisas estão acontecendo, não estamos percebendo, ele vai lá e nos chama a atenção. Ele nos retém durante um tempo num círculo circunscrito de limitações. E quando finalmente nós ouvimos, as nossas portas se abrem. A nossa percepção, a nossa consciência começa a se abrir para algo que é muito próspero, que é esse grande banquete, na figura de linguagem utilizada pelo Cristo aqui. E esse banquete, ou essa nova veste, ela exige uma outra postura, uma abertura para essa nova caminhada espiritual, ela exige uma nova postura da gente. E também trazendo os mesmos exemplos continuando com esse exemplo do Nosso Lar, o André Luiz, ele quer logo atuar como médico, como a gente falou, e ele é orientado a começar como um auxiliar, né? E ele não estava preparado internamente para isso. A veste do mundo dele era a de um médico, mas não era de um espírito, era uma veste do mundo. E é isso que Jesus está querendo chamar a atenção. E foi preciso bastante humildade para ele poder recomeçar. Então, eu acho que é importante a gente olhar para esse aspecto. A veste
que nós temos no mundo, não é a veste do Espírito. E a gente precisa de muita humildade para olhar para esse aspecto e nos entendermos como um ser que é imortal. E essa é uma mensagem que está aqui nas entrelinhas dessa parábola. Então, isso que aconteceu com André Luiz vale para todos nós. É uma realidade que ele viveu e que nós estamos, ou já vivemos, vamos viver, ou estamos vivendo, né? Que podemos ter um grande destaque aqui na Terra, mas o reino dos céus, ele exige outras vestes. Uma veste que não depende desse destaque, que é uma veste, não é a veste do título, da posição social, mas é a veste da compaixão, é uma veste que te incita a trabalhar no bem constantemente, te incita a perdoar, né, e buscar a verdade, sempre. Essa é a grande veste nessa grande metáfora aqui. E como o Emmanuel fala também, essa veste nupcial, ela é feita de virtudes praticadas. Isso que é mais bonito, gente. Porque, mais uma vez, eu volto para esse aspecto. O nosso movimento de estudar o Evangelho, de estar na casa espírita, é fundamental. Mas ela precisa estar revestida de virtudes que são praticadas em todos os momentos da nossa vida. Principalmente também, como diz Emmanuel, quando nós estamos sozinhos conosco mesmo. Porque ali é onde nós nos encontramos de verdade com quem nós somos. E se a gente não tiver com essas virtudes, ou com essa veste nupcial, né, que representam essas virtudes praticadas, a gente não vai conseguir se integrar a um ambiente espiritual superior. Então, não por castigo, mas por incompatibilidade, entende? Então, isso é o mais bonito, que está aqui revestido de uma dureza que nos chama a atenção e que também era um recurso didático nas parábolas, que eram utilizadas por todos, e que Jesus utilizava algo que todos os mestres já utilizavam naquela época, né? Mas claro que ele com uma maestria e com uma superioridade imbatível até hoje, que era chegar nesses pontos de contato dentro da parábola que chamavam a atenção para algo que parecia tão disruptivo dentro daquela história. Então, o que ele está querendo dizer é que aquele homem que estava sem a veste nupcial não estava integrado àquele ambiente espiritual superior, assim como um espírito ou com um irmão que está querendo fazer bagunça, não está integrado num lugar que está querendo estudar, que está querendo refletir, que está querendo olhar para as coisas superiores da vida. Então, nunca é por castigo, gente, é por incompatibilidade. E isso é fundamental. Quando a gente fala de Deus, né, dessa comunhão que Deus está querendo promover conosco, e que é o que está sendo representado aqui nessa parábola. Então, essas bodas, ou essas festas de casamento, ela é um grande símbolo de união espiritual, nossa com Deus, com Jesus. E é importante a gente lembrar isso, tá? Que Jesus, ele escolhe o casamento como uma imagem do reino. E isso não é à toa, né? Na tradição hebraica, como a gente estava falando anteriormente, esse casamento, ele é um símbolo de aliança entre o Deus e o povo. Então, os profetas sempre diziam isso, se a gente buscar no Velho Testamento, que são livros fantásticos, eles dizem que quando nós nos afastamos de Deus, e essa é toda a simbologia que está estabelecida lá, é como se nós estivéssemos cometendo uma prostituição espiritual. Tanto que eles chamam, muitas vezes, uma cidade que se apartou de Deus, um profeta que se apartou de Deus, como uma prostituta. Então, aqui não tem nenhuma conotação sexual ou uma conotação da realidade como nós a vemos hoje, né? Mas sim de uma relação de desconexão de confiança, né? Esse era o termo que eles usavam, porque era uma cultura muito prática, uma cultura muito vinculada a algo concreto, né? Então, eles diziam que quando se afastavam-se de Deus, existia um processo de prostituição espiritual.
E quando nós nos voltamos, né, quando nós voltamos para Ele, para Deus, é como se nós fôssemos uma virgem que se prepara para o noivo. Então, por isso a parábola das 10 virgens, porque as 10 virgens, como a gente estudou, eram as 10 virgens que ficavam junto com a noiva, aguardando o noivo para esse momento de transição, para esse momento do encontro, né, da união dessas duas almas. E aqui nessa parábola, Jesus é o noivo, né? Jesus é o noivo, Deus é o Pai, e a humanidade e nós mesmos. E essa é a parte magnífica das parábolas, né? Porque a gente consegue trazer, né, invocar para cada um desses símbolos a representatividade que tem espiritual e relacionada a cada um de nós. Jesus é o noivo, Deus é o Pai, e a humanidade, ou nós individualmente, ou seja, nós individualmente somados nos tornamos a humanidade, somos a noiva que se prepara. Então, a noiva que se prepara por quê? Toda essa figura de linguagem está representada aqui através de uma cultura paternalista, uma hierarquia patriarcal, não paternalista, né, mas patriarcal, aonde o homem tinha uma figura com uma representatividade muito forte naquela época, né, que mandava em tudo, ou melhor, achava que mandava, né? Se a gente olhar, inclusive em alguns escritos, como desde o início da humanidade, né, eles achavam que eles até mandavam aquilo que a mulher decidia, né? Isso era muito importante. Isso está, inclusive, no Velho Testamento, no livro de Daniel, e isso é muito bonito ver, que muitas vezes ele estava, o personagem lá estava dormindo e a mulher estava decidindo o que iria acontecer. Mas brincadeiras à parte, aqui, essa noiva somos nós, né? E nós ainda estamos nesse período de noivado, como diz Emmanuel. Emmanuel diz isso, nós estamos num período de noivado. E esse casamento pleno só virá, esse casamento só se completará quando a lei divina for vivida por nós. E for vivida em nós. Por isso que é o reino de Deus, e muitos já estão vivendo dessa forma. Ainda em diversos níveis de estágio, mas já estão vivendo. E muitos já viveram aqui esse reino e essa lei divina, de amor, de fraternidade, de compreensão, de perdão. Isso é importante a gente entender, que mesmo na condição em que nós nos encontramos, é possível compreender esse noivado, esse período de noivado, e que nós precisamos entender que o que está acontecendo à nossa volta vai depender muito de como nós nos transformarmos. Então, esse banquete, ele é a imagem da união definitiva. Isso é bonito na mensagem simbólica do Novo Testamento e do Velho Testamento. Mas não de tristeza. Olha que bonito. É uma mensagem, é uma união definitiva, não de tristeza, mas de alegria. Não de separação, mas fundamentalmente de comunhão. E isso é o que a gente pode ir promovendo quando nós estamos conectados na casa de João Pedro, aqui trazendo para o nosso dia a dia, né, nos nossos trabalhos, quando a gente faz um brechó, quando a gente está com amigos, né, isso é muito lindo, porque quando a gente consegue transmutar essa alegria, né, olhar para esse momento de comunhão, e quanto a gente consegue fazer isso com todos os irmãos da humanidade. Esse é o grande desafio, né? E esse espaço, esse momento do banquete, né, ele é um momento é uma etapa de transição, né, que tem uma frase de um livro chamado Pirkei Avot, né, da tradição judaica, é uma tradição antiga, até, mas depois de Cristo ainda, que resume bem essa ideia, que é muito espiritualizada, né, que a gente acha que só o espiritismo tem essas mensagens. Ela hoje traduz de uma maneira mais clara para nós, mas os próprios judeus já tinham essa espiritualidade muito aprofundada a partir da própria Kabbalah, né? E aqui eles descrevem uma frase muito bonita, que ele diz assim, que está conectada com essa parábola, né? E que Jesus utilizava. Este mundo é como um vestíbulo, ou seja, como um átrio,
como um hall de entrada, né? De acesso ao mundo por vir, a esse acesso, ou o que eles chamavam de Olam Rabá, ou mundo espiritual de luz. Então, prepara-te neste vestíbulo, nesse espaço que é o banquete, para que nós possamos adentrar no salão do banquete, eles diziam. Então, te prepara para que esse banquete possa ser desfrutado com as vestes adequadas. Ou seja, meus gente, a vida na Terra, ela é um ensaio para essa festa verdadeira que Jesus está nos mostrando através dessa parábola. É um ensaio para essa festa verdadeira. Então, cada encarnação nossa, ela é uma oportunidade de nós nos alinharmos, né, com as vestes do Evangelho. E aqui do Evangelho no sentido mais universalista que Jesus poderia trazer, sem qualquer vínculo com religião, porque ele mesmo não estabeleceu nenhuma. Então é com essas vestes do amor, da fraternidade, da verdade, da caridade, do perdão. Cada gesto nosso que contribua com esse ato de bondade, ele é um ponto bordado, muito bonito isso, ele é um ponto bordado na nossa túnica luminosa, nessa veste que vai ser reconhecida, né, pelo próprio magnetismo que ela transmite. E é muito legal, é importante a gente lembrar também que o Evangelho, e essa é uma parte que a gente às vezes se perde, né? Principalmente quando a gente passa pela Páscoa, né? É a gente olhar somente o Evangelho, entender que o Evangelho é uma cruz, né? Muitos irmãos acham isso, né? E ele não é só uma cruz, e é isso que essa parábola também está querendo dizer para nós. Ela é uma ceia, o Evangelho também é uma ceia. Ela é cruz, mas ela também é uma ceia, e tem muitos mais momentos de comunhão. Ela é bodas, ela é o pão repartido que Jesus repartia, ela é o reencontro. Então, tanto que Jesus faz a primeira manifestação dele, pública, num casamento, nas bodas de Caná. E ele transforma a água em vinho, tem todo aquele outro simbolismo da conexão com a amizade, como ele dizia, ele disse para Pedro, né, quando Pedro disse, mas, Senhor, será que tu não está incitando a bebedeira, né, a embriaguez, transformando essa água em vinho? Ele pergunta assim, e aí Jesus diz para ele, Pedro, tu sabes o valor e a importância de tu poder atender um amigo, né? O quanto isso é prazeroso, isso é fantástico, porque eles eram amigos do noivo, né? Isso, e tanto que ele começa com essa manifestação pública num casamento, e nos últimos momentos dele, antes da cruz, o que ele faz? Ele reúne os amigos, no caso os apóstolos, para uma ceia, para um grande banquete. E isso era e é a comunhão. Isso é importante. Esse simbolismo a gente precisa ficar com ele e replicá-lo, exercitá-lo, né? Então a gente fazendo uma analogia delicada e talvez um pouco e também descontraída, né, através dessa mensagem, trazendo para o nosso dia a dia, nós poderíamos dizer que se fosse hoje, Jesus talvez dissesse assim para nós: olha, o reino dos céus, ele é como aquele almoço de domingo na casa da avó, né? Só que sem a briga na hora de dividir a sobremesa, entende? Então, isso é muito bonito. A gente poder olhar dessa forma mais descontraída e amorosa a partir dessa mensagem do Cristo. Essa imagem do banquete, ela é leve, ela é afetuosa e ela é acolhedora. Ela não é um convite para o medo, mas para o amor. Então, quando a gente olha todas essas falas mais duras e a gente observa isso com a chave de uma interpretação simbólica e à luz da doutrina espírita, a gente vê o quanto ela é leve, ela é afetuosa, ela é acolhedora e que de maneira alguma Jesus queria incitar o medo, né, mas sim profundamente o amor, essa chamada ao amor, né? E ele vai finalizando que muitos são chamados, né? Ele diz assim, Jesus, ele vai encerrar essa parábola dizendo, é uma das frases mais poderosas que a gente já ouviu do Evangelho, e muitas vezes repete
repete e atribui a situações que não tem nada a ver com o que ele quis dizer. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando nós olhamos à luz do Espiritismo, nós vamos entender isso com mais clareza. Todos são chamados porque o convite ele é universal. Ele é universal, tanto que ele chama a todos. Mas só que são escolhidos aqueles que se escolhem para a tarefa. Olha que importante a gente olhar. O Kardec vai nos mostrar isso, que os escolhidos são aqueles que se escolhem para a tarefa, que aceitam o chamado, mas aceitam com disposição e fé. Isso é importante, disposição e fé, com uma entrega, e que acabam buscando, e buscam isso, e se preparam por isso. E o que eles buscam é numa preparação constante. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos dispostos a um sábado de manhã parar para estudar o Evangelho, para olhar essas luzes, para buscar e nos prepararmos, mas nos revestirmos dessa disposição de trabalhar para o bem quando Ele nos chamar, e mais ainda, fazer sem que Ele nos chame também, por uma fé constante, nessa confiança, né? Fé, confiança em Deus. Então, a escolha é fundamental nós entendermos isso, gente. Essa escolha de atender o convite, ela não vem de fora. Ela é uma resposta que nós damos ao chamado, a partir do nosso movimento interno. Então, esse convite, na verdade, está nas nossas mãos, né? Então, nós poderíamos olhar para isso, meus irmãos, que essa parábola do grande banquete, como Jesus, como está classificada aqui, né, nessa tradução, ela não é apenas, né, uma história antiga, que a gente pode olhar com essa distância de mais de 2000 anos, mas ela é sobre nós. Isso que é mais bonito. Ela é agora, ela é sobre o agora, sobre o que acontece na nossa vida, como a gente viu aqui. E a pergunta que fica para nós, para a gente aterrizar, né, através dessas grandes luzes, para nós aterrizarmos para o nosso dia a dia, para a nossa vida, e como nós aplicamos esse banquete no dia a dia, como nós nos revestimos dessa veste nupcial, a gente precisa fazer algumas perguntas para nós. E essa parábola está nos fazendo algumas perguntas para que venha de dentro a resposta verdadeira, que é como que nós temos respondido aos convites que a vida vem nos fazendo. Esse convite que a vida faz para o nosso caminho espiritual, que abrange completamente, não está separada das nossas necessidades materiais. Muito pelo contrário, tudo é e leva para um caminho espiritual. E outra pergunta que é, nós temos percebido, né, os sinais que o alto nos traz em meio a essa correria que a gente tem do dia a dia? Será que a gente está conseguindo respirar, orar e vigiar para que a gente possa perceber esses sinais que nós estamos recebendo? E uma outra pergunta que ela é fundamental quando a gente olha para essa parábola especificamente é, nós estamos vestindo a túnica do Espírito, tá? Ou ainda a armadura do ego? A túnica do Espírito ou a armadura do ego? Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias. A cada pensamento um pouco mais egoísta, um pouco mais ansioso, um pouco mais medroso em relação ao que vai acontecer. Será que eu estou olhando com o meu espírito imortal? Ou eu estou olhando apenas com o ego que se amedronta com tudo? Não é não ter prudência, não é não ter a capacidade de olhar para as situações da vida e entender que existem perigos, sim, mas o ego, a armadura do ego, nos faz nos prendermos a coisas que muitas vezes são muito pequenas, mas pequenas demais em relação a toda a nossa dimensão como espírito imortal. E nós muitas vezes perdemos a oportunidade de desfrutar desse grande banquete com Deus, de uma prosperidade maior de amizade, de renovação mental
de renovação do nosso espírito quando há uma entrega para esse trabalho no bem. Então, meus amigos, esse banquete ele está pronto, e já está pronto desde que a terra é terra. E principalmente quando Jesus chegou aqui. A mesa, ela está posta para todos nós, e o convite foi enviado. Né? Ele não tem CEP, ele não tem classe social, ele não exige a nossa perfeição. Ele só pede o seguinte para nós: aceita o chamado? Esse é o ponto. No ponto em que nós estamos, sem tirar nem botar mais nada dentro de nós. E então, o meu pedido e a minha intenção aqui nesse dia é que nós possamos, né, caminhar com essa humildade que Jesus veio nos ensinar e nos vestirmos da luz do Cristo, na condição que nós nos encontramos, na possibilidade que nós temos agora, mas com alegria. Essa é uma mensagem importante dessa parábola. E dizer assim: Senhor, eu estou aqui, ainda imperfeito, mas com vontade de estar à tua mesa. Eu vou repetir: Senhor, eu estou aqui, ainda imperfeito, mas com a vontade de estar à tua mesa, desfrutando desse banquete. Então, meus irmãos, que a nossa vida seja um pouco mais, de pouco a pouco, né, revestida dessa veste nupcial, que ela é costurada e possa ser costurada com amor, com paciência, com perdão e com serviço, que são os nossos maiores desafios aqui encarnados. E assim, quando o rei entrar para ver os convidados, que somos nós, que ele nos reconheça, não pelas palavras bonitas que a gente possa proferir, mas muito mais pela veste que a nossa alma construiu. Esse é o meu desejo, essa é a minha intenção, e essa é a vontade, né, do Pai também para com a gente. Que a paz possa nos revestir, essa paz do Cristo possa nos revestir de força na busca da construção e dessa veste espiritual que tanto essa parábola nos incita. Era isso, meus irmãos, essas eram as reflexões que eu queria trazer para nós hoje, e espero que ela possa ter contribuído, ou possa vir a contribuir para a vida de cada um de vocês. Eu deixo aberto aqui agora a fila, vocês vão levantando a mãozinha, caso alguém queira contribuir, e aí eu vou abrindo para vocês falar. Oi. Oi, Renato. Realmente eu, lendo essa parábola, achei chato e até um pouco desumano. Agora, com a tua explanação, ficou claro e lindo. Não existe salvação se não for pela caridade. E que estamos aqui, nesse banquete de vida, fazendo um cultivo livre, mas com uma colheita inexorável. Era isso. Exatamente, Renato. Exatamente. Obrigado pela contribuição, viu? Marga, levantou a mão, né, Marga? Pode falar, por favor. Então, eu gostaria de te agradecer imensamente pela explanação de hoje, porque eu confesso que eu já estudei, já li essa parábola diversas vezes e nunca tinha entendido exatamente o sentido dela. E hoje, assim, foi perfeita a tua explanação, ela me fez, assim, entender toda a parábola e, inclusive, conseguir trazê-la para a minha vida pessoal. Perfeito, te agradecendo demais pelo momento de hoje. Perfeito, muito obrigada. Obrigado, Marga. Uhum. Marcos Souza levantou a mão. Por favor, Marcos. Bom dia a todos, obrigado. Bom dia. Efetivamente, nas passagens da parábola, em que parece o Senhor, no caso Deus, muito desumano, como comentou o Renato, o que nós sabemos é exatamente de que não há nenhum tipo de orientação por desumanidade, mas sim uma questão pura e simples de elevação na vibração e na frequência
de tal forma que, se nós não estivermos na mesma frequência e vibração para este banquete, não conseguiremos entrar. A vibração e a frequência da nossa alma, ela se dá exatamente pelo exercício do amor incondicional. Então, sempre que nós estivermos amando com caridade, com carinho, com observação ao nosso próximo, e mais a nós mesmos, né, nessa busca, estaremos sempre prontos para o banquete. Era isso que eu queria comentar. Perfeito. Lindas palavras, Marcos. Perfeito. A Rosa levantou a mão. Por favor, Rosa. Oi. É tão maravilhoso tudo que tu explanou, assim, que nem a Margot falou. A gente lê o Evangelho, essa parte, naquele momento, às vezes a gente está lendo no Evangelho do Lar, né? Tu consegue explanar um pouquinho daquilo que tu entendeu na tua consciência, mas aqui expandiu a nossa consciência muito, para tudo. Tu sabe, assim, foi muito bom tudo isso que tu nos passou, que a gente entendeu muito bem, né? O banquete não é para os perfeitos, mas é para os dispostos, né? É que nem nós aqui, a gente está se dispondo, né? A gente está aqui, não é por acaso todos nós aqui estudando sobre isso. Acho que nós estamos, sabe, nós todos somos escolhidos, mas quem que está disposto, quem quer fazer isso, quem entendeu, quem abriu a consciência que tem que estar com Deus, que tem que estar nessa sintonia com Ele, fazendo o bem, que nem o outro senhor ali falou, que eu não sei o nome dele, sabe? Eu Claro. anotei, eu anotei várias coisas, assim, é o estado da alma, é a intenção, é a pureza da alma, para entrar e querer fazer isso, né? A gente está disposto, quando a gente entende essa parte, né, que a gente tem que estar disposto e querer fazer isso aí, a gente se coloca, né? Se coloca à disposição de fazer tudo isso. E eu anotei tanta coisa, assim, sabe? A veste que temos no mundo não é a veste, temos no espírito. Aqui temos que. Aqui nós nos rotulamos, né? Nos rotulamos, eu sou o fulano de tal, que nem tu falou do André Luiz, que quando ele chegou lá, ele teve que ser humilde de ser o auxiliar de enfermagem, não o médico que ele era aqui, como ele era bem visto e bem conceituado, que era um médico, né, bem conceituado aqui. Então, a gente tem que entender isso, que a gente aqui é uma coisa, né, porque a gente fez, a gente se formou, a gente tem esse rótulo, né, quem tu é? O que tu faz, ou quem tu é? Tu não diz, eu sou a Rosa, eu sou a fulana de tal, eu fiz isso, sabe? Isso aí é uma coisa muito importante também a gente saber, que a gente não é aquele rótulo, né? E quando a gente sair daqui, a gente pode nem ser que nem aconteceu com o André Luiz. Eles fizeram ele começar de um outro modo, porque lá era de um outro modo. Eu entendi assim, né? Lá em cima era de um outro modo, não era como era aqui na Terra. Né? E teve que começar de um outro jeito. E olha, assim, ó, eu anotei tanta coisa. A gente tem que se preparar para o banquete e a gente está fazendo isso, né? Nós estamos aqui reunidos hoje, que nem tu falou, reunidos, nos preparando, porque nós estamos dispostos, nós estamos entendendo isso aos poucos, mas estamos entendendo e estamos nos dispondo para fazer isso. Que coisa boa, né? Que a gente já fica feliz em saber que a gente está no caminho, né? Muito feliz. Obrigada, Juliana. Muito obrigada mesmo, porque foi muito bom hoje. Quer dizer, sempre é, né? Cada estudo é cada vez melhor. Muito obrigada por deixar os outros falarem. Obrigado, Rosa. Obrigado pela participação de sempre. De nada. Vitor. Por favor, Vitor. Está me ouvindo? Perfeitamente. Porque fica o meu celular e da Rosa aqui um do lado do outro, que dá confusão, né? Bom, o nosso banquete de hoje está maravilhoso, como sempre, né? E como a gente está... Deus, ele te dá sempre a oportunidade, né, para te melhorar na tua vida, né? Porque eu custei para começar a participar desse banquete, né? Tive muitos problemas, né, comigo mesmo, e custei, mas só que como Deus é muito
né? Misericordioso, né? Com a gente, que dá sempre essa oportunidade de a gente melhorar, né? E aí eu descobri, né, que esse banquete maravilhoso aí que é, né, da gente poder caminhar em direção à nossa melhora, né, a nossa reforma íntima que, que eu encontrei, né, na nossa sociedade, né, com as pessoas maravilhosas que, né. E muito obrigado por mais esse dia, né, mais essa oportunidade, mais esse banquete que eu pude participar, né, na minha melhora. Eu só tenho a agradecer. Todos nós, né, Vitor? Só agradecer cada vez mais, né? Melhorar a cada dia que eu puder, em direção a esse banquete maravilhoso com Jesus. Isso aí. Meu Jesus, né? Então é isso aí. Muito obrigado por mais esse dia. Obrigado, Vitor. Obrigado pela participação. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? De trazer alguma outra perspectiva a respeito da parábola, né? Que essa parábola é apenas um ponto de vista aqui, né? Apenas uma reflexão sobre algo que tem uma dimensão que ainda é imensurável para nós, né? Esses estudos. Aqui nós poderíamos fazer muitas falas. Selena, por favor, Selena. Eu acho que o teu áudio tá desligado, Selena. Desculpe. Agora. Foram muitas as reflexões, né? E a gente, como grupo aqui, agradece o Juliano. É tão bom estudar contigo, muito obrigada. E são tantos os pontos, que nem a Rosa falou, mas o que mais eu achei divino foi de que ser escolhido depende de cada um de nós, né? Então, que através das ações a gente se permita ser escolhido. Foi uma mensagem linda, muito obrigada. Obrigado, Selena. Obrigado. Mais alguém queira contribuir? Hoje tá... O pessoal não está querendo falar muito, mas então tá. Estamos todos pensativos, isso é muito bom. Ela mexe bastante com a gente, né? Essa parábola mexe demais, demais, demais. E ao escolher ela, ou ao aceitar esse convite de trazer ela para cá, para a gente, para nossa reflexão, também me chamou muita atenção. A gente precisa... Posso só... Oi? Ah, Celi, por favor, Celi, pode falar. Acho que tu tá com o áudio desligado, Celi. Eu só quero te dar os parabéns, como sempre. Eu aprendo muito, maravilhosa a tua aula. Eu fiz uma aula diferente hoje. Aula, eu digo, né, maneira de falar, que sempre me soa tão bem o que tu passa e eu aprendo muito. Eu hoje foi diferente porque estava começando, né? E eu estava saindo da minha academia, que eu faço pilates sábado de manhã, e aí eu vim ouvindo em casa e acabei ficando na praça, né? E isso foi me fazendo tão bem, tão bem, tão bem. Adorei, assim, ó, complementando tudo que todos falaram, né? Parabéns, maravilhoso. Entendi, assim, tudo que faltava ainda entender. Obrigada. Bom. Gostei muito. Obrigado, Celi. Obrigado pela contribuição. Bom dia para todos. Bom dia. Que Deus continue nos abençoando com essas possibilidades, né? Amém. Oi, Juliana. Oi, Rosa. Posso falar um pouquinho mais? Claro. Já que não tem tanto assim. Eu gostei muito disso aqui que eu anotei. Cada gesto nosso é um ponto de bordado em nossa veste. Uhum. Que coisa linda isso, né? Uhum. Cada ponto nosso, cada ação nossa que nós fizemos, né? É tão bom isso, a gente fica feliz em saber disso, né? E as perguntas também, né, que tu colocou ali por último.
Como temos respondido o que a vida vem nos fazendo? Nós temos percebido o sinal que o alto faz o tempo todo, e nós estamos vestindo a túnica do espírito ou a armadura do nosso ego? Sim. Que nos amedronta, né? Nos amedronta de entrar nessa parte do bem e do bom, por causa, eu acho que muito também é por causa da nossa sombra, né? Uhum. Que a nossa sombra, ela bate ali, o nosso ego bate, eu não quero agora. Que tem muita gente que a gente atende na casa espírita mesmo, e tu vê que tá com uma mediunidade super aflorada, e a pessoa, é dito isso para ela, mas ela diz que ela não quer aquele compromisso naquele momento, né? E a gente fica tão triste olhando aquilo, porque a gente sabe, porque a gente também já passou por isso. A gente também já não assumiu o compromisso quando já era para ter assumido. A gente demorou para assumir, porque eu fico pensando assim, ó, é o melhor que a gente precisa aceitar e fazer, e a gente não vai. A gente quer ficar no dia a dia, na matéria, porque é mais importante, parece, né, dentro aqui estamos encarnados na Terra, mas aquilo que é bom, que vai te ajudar, que vai te melhorar espiritualmente como ser humano, como tudo, a gente vai postergando, né, vai deixando para depois, agora eu não posso, eu não tenho tempo, não consigo, né? E isso aí, Jesus e Deus faz o tempo todo, te dá a oportunidade o tempo todo, te mostra sinais o tempo todo, a gente tem que estar atento, né? Só que daí a gente tem que saber, né? Que a gente está estudando aqui, a gente já chegou nesse ponto de entender que temos que estar prestando atenção nos sinais, né? E assim mesmo, a gente sabendo, a gente às vezes não está atento aos sinais. Né? Então, isso aí é para qualquer pessoa e cada um vai ter o seu tempo para entender. Exato. Acho que é assim. É assim com todo mundo, cada um tem seu tempo, né? Graças a Deus que eu já estou com meu tempinho, já está melhor, assim, eu já estou entendendo, já estou abrindo expandindo a consciência, né? Tu tem que expandir a tua consciência, entender, entrar nisso, é muito bom. Perfeito. Obrigada, Juliana. Obrigado, Rosa. E essa expansão de consciência, essa conscientização, só nos deixa mais responsável, né, para ajudar aqueles que ainda não se conscientizaram. Essa é a parte fundamental também que está em todo o Evangelho, né? O Emmanuel diz isso. Ele diz que, assim como a gente está sobre os créditos dele, de Jesus, de Chico Xavier, de todos aqueles luminares que vieram antes, muitos daqueles que estão, em termos de conscienciais, ainda não atingiram aquilo que nós atingimos, nós somos, eles são credores nossos. Então, nós temos que buscar, na medida daqueles que realmente estão abertos para isso, ajudá-los a se conscientizar, com toda a paciência, ou melhor, com a paciência infinita do mundo, né, de Deus, porque Deus tem uma paciência infinita com a gente. Eu ia te dizer isso. Infinito. A gente tem que ter paciência com o nosso próximo, porque Deus tem paciência o tempo todo com a gente, né? Nos dá oportunidade, todas as oportunidades da vida que a gente imagina. Exatamente. Eu acho que é isso, né? A conversa de vocês aí, eu sou um. Hã? A conversa que tu teve com a Rosa agora, eu sou um desses. O que, Vitor? Que custou para me levarem, todo mundo dizia para mim, meu filho, tu tem que trabalhar, meu filho, tu é um médium. Não posso agora, porque meu filho estava sempre arrastando, né? Até que um dia me botaram a mão forte em cima de mim, né? E aí foi pesada a coisa, né? E aí me acordaram. Né? A mão foi pesada mesmo. Aí me acordaram. E aí eu tô aqui agora, graças a Deus, né? Com essa mão forte. É aquele negócio, né? Tu fica empurrando, né? Aí daqui a pouco eles te dão aquela puxão de orelha, assim, sei lá, perdão, no pescoço, assim, e aí tu te fraga, né? Tu vai trabalhar, né? Tu sabe que tem que ir, né? Não adianta.
E isso aconteceu comigo, né? Ou é pela amor ou pela dor, né? Eu fui pela dor, né? Não. Aí a gente fica olhando as outras pessoas, como a Rosa estava falando, e eu fico me lembrando de mim, né? Me lembrando de mim, porque eu era igual, né? Então, por isso que a gente não pode julgar ninguém, né? Porque a gente é igualzinho. Ninguém. É isso aí. Estamos todos no mesmo caminho, né? Tudo no mesmo barco, ainda bem que nós temos, ao menos, procurando aí pelo caminho certo, né? Exatamente. Bom, que Deus continue nos abençoando, então. Vamos encerrando por aqui hoje, e que a gente possa, a próximo estudo será, a gente vai continuar nas parábolas, e que a gente possa estar aberto, com o coração aberto, com a mente e com os corações abertos para essa mensagem, que a gente possa praticá-los, né, meus irmãos? Essa é a parte mais importante. Então, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela paciência, né, e pela atenção, e que a gente possa continuar estudando sempre aqui juntos. Ótimo fim de para todos. Bom semana para todos.